Olá, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô muito feliz em ter você aqui, principalmente porque você viu aqui no título do vídeo sobre o que nós vamos falar hoje. E sabe, eu quero começar dizendo que, sim, perdoar não é fácil. Na maioria das vezes, perdoar assim é bem complicado mesmo. Mas eu tô para te dizer uma coisa, às vezes é muito mais fácil perdoar uma pessoa que acabou com a nossa vida do que perdoarmos a nós mesmos. E eu vim aqui para conversar sobre isso, sobre a culpa que nós carregamos por conta dos nossos erros. Para quem tá chegando agora, eu preciso me apresentar, que às vezes aparece gente aqui que veio por um assunto específico, então eu preciso que você tenha referências minhas. Então, eu sou a Letícia Erdi, muito prazer, eu sou cristã desde que eu nasci e não, eu não tive uma vida perfeita, eu venci muitas coisas ao longo dos anos e eu sou psicóloga também. E eu venho fazer aqui o quê, né? Eu venho desmistificar a sua vida cristã cotidiana e te ajudar a alcançar uma vida mais plena em Cristo. E eu faço isso, né, juntando conhecimentos da psicologia, conhecimentos da Bíblia e do meu relacionamento com o Senhor. Compartilho muito, gente, as minhas experiências de vida, porque eu quero que você saiba que às vezes eu sofri algo muito parecido, às vezes até pior do que você está passando aí. Então hoje nós vamos conversar sobre culpa. E eu quero muito mesmo te encorajar a ficar até o final desse vídeo. Tem gente que não tem paciência e eu vou te falar uma coisa. Eu já ouvi muito, né, dentro das igrejas que quem não fica pega a benção pela metade. Não, amor, não existe benção pela metade. Se você não fica até o final, às vezes você não pegou a benção nenhuma. Porque você pode entender de fato uma coisa, mas eu sempre acabo guardando os maiores insights para o final. No final aqui o negócio pega fogo, às vezes eu choro, só daqui a pouco falta até falar em línguas. Quem sabe um dia, né? Não precisa confortável para isso. E aí você acaba perdendo coisas grandiosas que ficaram para o final. Se fizer sentido para você o vídeo que nós vamos tratar hoje, se tocar no seu coração, eu quero que você faça um combinado comigo. Combinado não sai caro, já dizia minha mãe. Compartilha com quem você acredita que pode estar precisando. Gente, quantas vezes eu estava em momentos muito escuros da minha vida e alguém lembrava de mim. Às vezes ela estava assistindo um vídeo, ela falou assim, senti de assistir esse vídeo e senti de mandar para você. Isso aconteceu muito nos últimos anos, mais do que você acreditaria, e eu fui muito edificada através de algumas pregações aqui, através de alguns vídeos pontuais aqui. Então, seja um agente de transformação e compartilhe o vídeo, comente seus insights, suas experiências. Eu sempre respondo até quando é bobeira. Nem que for para fazer assim, eu respondo para te falar que eu vi e eu estou feliz com você aqui. Então, vamos lá, porque eu quero te explicar o que é a culpa e como ela faz para tomar a nossa alegria e a vontade de Deus na nossa vida. No vídeo da semana passada, nós tratamos sobre mágoa e como nós não ficamos magoados conosco, porque a mágoa pressupõe a violação de um relacionamento entre pessoas. Da mesma forma, outra pessoa não pode ter culpa comigo. Por quê? Culpa é algo que surge, um sentimento que surge quando eu acredito que eu violei algo comigo mesmo. A culpa, ela vai estar ligada a uma violação, uma quebra de uma norma moral, de uma norma social, ou às vezes de um princípio pessoal mesmo. Então, quando eu falho em alguma dessas coisas, eu sinto culpa. A culpa por si só é ruim? Não, ela não é ruim. Eu gosto de dizer que algumas coisas foram plantadas por Deus, tipo assim, um sensor aranha do Homem-Aranha que mostra o perigo. E a culpa, ela é bacana até para algumas coisas. Por quê? A culpa, ela me mostra que eu falhei com alguma coisa e ela vai me ajudando a viver em sociedade. Então eu vou aprendendo com os meus erros a partir da culpa. Se não existisse culpa, gente, sabe aquele famoso semancol? A culpa, ela tá ligada ao semancol que a gente toma para aprender a viver com o nosso coleguinha em sociedade, certo? Nós temos direitos e nós temos deveres, e a culpa, ela é esse sensor que nos situa no lugar que nós precisamos habitar. O
O problema não é a culpa em si. O problema é quando a culpa se torna crônica, igual quando eu falei da insegurança, igual quando eu falei de algumas outras coisas. O problema não é aquilo em si, porque, gente, nós fomos criados por Deus. Nossa mente, nosso cérebro, nosso corpo todinho foi projetado por Deus. Nós temos um corpo caído e uma mente caída? Sim, mas coisas foram plantadas aqui desde o princípio dos tempos para funcionar por uma operação plena. Então, o que acontece? Com o pecado, essas funções elas foram deturpadas, elas foram prejudicadas, mas a culpa, como a insegurança e como o medo, a tristeza, foram plantados por Deus no nosso coração. São os mecanismos de defesa da nossa mente. Agora, o problema é que nós precisamos viver em equilíbrio. Quando tem um desequilíbrio, um funcionamento desarmônico, aí está o problema. Quando eu tenho uma culpa excessiva, essa culpa se torna crônica. E aí, essa culpa vai me jogar do lado negativo da vida. E isso não vai contribuir para o meu bom funcionamento. Então, a culpa ela tem sim essa função adaptativa que é de me fazer perceber o que eu fiz de errado para que eu possa melhorar. Não é só saber que eu errei e que eu preciso melhorar. O problema está num negócio que nós chamamos de ruminância de pensamentos. A vaca, ela come o mato, ela engole o mato e ela não mastiga direito aquele mato. Não vou explicar aqui o funcionamento digestivo da vaca, né? Nem sei muito bem. Eu só sei que esse mato ele volta e ela fica ruminando depois aquele mato. Então ela tá sempre mascando. A nossa mente faz isso. Quando nós quebramos, nós violamos alguma coisa, a nossa mente rumina e ela fica voltando o tempo todo. Nós podemos ruminar uma mágoa, nós podemos ruminar um sofrimento. O que acontece é que a sua mente ela tem essa tendência de pensar repetidamente os eventos negativos do seu passado. E aí, no caso da culpa, ela vai falar para você assim, você está aqui em 2024, agosto, 23 de agosto de 75, você fez isso. Gente, você nem sabe onde que você estava em 75 de fato, mas a tua mente faz lembrar de algum erro que você cometeu ali, que alguém fez você. Às vezes alguém te corrigiu e você ficou tão embaraçado, com tanta vergonha, e você assumiu aquela culpa e a sua mente rumina isso daí 300 mil anos depois e você ainda carrega a culpa daquilo. A ruminância, então, ela é um ciclo vicioso que ela te prende no passado e te impede de seguir em frente. Agora, por que nós ruminamos? Invariavelmente, nós não conseguimos regular as nossas emoções. A Bíblia vai bater muito na importância do domínio próprio, gente. Dominar a mim mesmo. Eu gosto de dizer que você não escolhe como você vai se sentir na sua primeira emoção. Então, você me bateu, pá! Pô, eu vou ficar chateado. Isso aqui eu não tenho domínio. Agora, a minha escolha é, a partir do momento que eu percebi que eu tô chateado, qual é a minha reação? O que eu faço com esse primeiro afeto, né? Depois desse primeiro afeto? Isso sim, eu escolho o que fazer com ele. A ruminância também acontece quando eu fico tentando encontrar um significado para aquilo que aconteceu. E aí, uma coisa que acontece, né? Nossa, eu fiz isso, eu passei vergonha. O que eu poderia ter feito para evitar essa situação? Então você fica revisitando naquela ruminância para tentar encontrar, deixa eu ver se eu entendi errado, mas não sei o que eu poderia ter feito e tal. Então você fica ruminando para tentar encontrar o significado, para tentar entender o significado e para tentar encontrar uma outra alternativa para o seu comportamento. Eu me sinto culpado quando eu violei valores pessoais. Então eu tenho o princípio de não errar, de ser honesto, de ser leal, mas eu fui trabalhar numa empresa em que eu preciso mentir o tempo todo para conquistar alguma coisa dos clientes. Tá violando o seu princípio, então você é atormentado por essa culpa.
Quando você tinha uma expectativa de agir de uma forma e você age de outra, você fica desapontado consigo mesmo, você carrega uma culpa sobre aquilo. Você se sente culpado porque você tem medo de ser rejeitado. Eu me sinto culpado quando as outras pessoas não me recebem. O que eu fiz de errado? Às vezes não. A maioria das vezes, quando o outro não me recebe, o que está de errado em mim? Principalmente adolescentes. Adolescentes, eles vão fazer de tudo para serem aceitos. E quando eles não são aceitos por aquele grupo, é muito importante para o adolescente pertencer a algum lugar. Às vezes, gente, você tá aí assistindo esse vídeo, você tem 50 anos e você carrega uma culpa da adolescência até hoje, porque você não se encaixou num determinado grupo. Gente, isso é comum. Acabei de falar que a nossa mente fica ruminando e presa no passado, então você, por medo de rejeição da opinião dos outros, você se sente culpado também. Traumas passados. Gente, isso aqui é complicado. Muitas vezes nós passamos por situações extremamente traumáticas. Lembra que eu falei que a ruminância ela tá ligada a uma situação de eu ficar buscando formas de evitar o que aconteceu lá atrás, que é completamente real? Você pode imaginar que você se colocou numa situação em que gerou um trauma para você e você se sente culpado daquilo. Vítimas de violência doméstica. A violência doméstica, onde a gente pode falar sobre isso daqui, porque, gente, isso acontece inclusive dentro da igreja, tá bom? Eu já recebi em consultório mulheres que apanhavam de seus maridos tinham cargo de liderança na igreja. Se você está assistindo esse vídeo e você não é da igreja, eu quero te falar um negócio. Aqui nós falamos de assuntos polêmicos, mas eu quero que você entenda uma coisa: o homem é mau. Não importa onde ele esteja, se dentro ou fora da igreja, existe maldade no ser humano. E ninguém vai para a igreja porque sabe que é bom, tá? Na igreja não tem bonzinho. A igreja é o hospital que cuida de doente. Ninguém vai para o hospital, nossa, eu tô exalando saúde, deixa eu ir no hospital. Não. A igreja é para pessoas que reconheceram a maldade dentro de si. Mas, infelizmente, como em qualquer esfera da sociedade, existem pessoas más dentro da igreja também, que precisam de um encontro genuíno com Cristo. Então, às vezes, histórias como essas acontecem. E aí, o que acontece quando existe essa violência doméstica? O seu agressor faz com que você acredite que a culpa do que aconteceu é sua. Entende? Então você olha para aquilo e você fala assim: como eu poderia ter evitado ele me bater? Amor, se eu tô falando com você, eu preciso te dizer que a culpa não é sua. Você chama a polícia agora e você denuncia e você sai deste lugar. Porque se você tá pensando que Deus tem isso para você, eu preciso te dizer que não, que Deus não tem. Deus não quer filha dele apanhando de cara, terrível por aí. Então você, por favor, não estou falando aqui contra a Bíblia, pelo contrário, Deus é totalmente contra a violência desse tipo. Então você faça o favor e tome uma atitude e chame a polícia. Voltando. Expectativas irreais. Você pensa que você é Deus. Você pensa que você não vai errar. Você pensa que você é o perfeito, né, gente? Gente, eu sou essa pessoa. Ai, olha eu aqui me confessando, porque a culpa, gente, com mágoa, eu já precisei perdoar muitas vezes as outras pessoas. Eu contei isso no vídeo passado. Mas a culpa foi uma das coisas em que eu lutei por anos a fio da minha vida com Deus, por conta da forma como eu fui criada. Então eu tinha até que uma resistência ali para perdoar as outras pessoas, acabava perdoando e seguia, mas me perdoar não rolava. Eu sou filha de militar aposentado, e meu pai sempre falava assim: o mundo é do primeiro colocado. Se você não for a melhor, você nunca vai conquistar nada. Então, quando eu não atingia essa perfeição, eu me sentia péssima. Agora, imagina você caminhando com Cristo e achando que você não vai errar nunca, que você não vai pecar nunca. Você vive na culpa, você vive aprisionada por aquele sentimento de que você falhou, você é pecadora, você vai pro inferno, você não faz nada direito. Pois é, por quê? E por que da onde que nasce essa culpa? De expectativas irreais. Nem Deus espera que você não erre nunca, porque Ele sabe que é parte da sua natureza caída.
ele espera que ele seja perfeito, não você. E no final, existe uma outra forma de manifestação da culpa que é... Na verdade, tudo isso aqui, gente, é inconsciente. A gente não escolhe, acontece, vai acontecer e é isso. É um funcionamento da nossa mente que a gente não tem controle. E existe uma outra forma, uma outra aparição, né, uma outra face da culpa, que é como uma forma de eu controlar uma situação. Eu me sinto assim, como que eu posso dizer? Eu volto na culpa, nessa ruminância, pensando o que poderia ser feito, como se existisse alguma forma de eu poder controlar o passado. Então, não tem. Passado, passou, né? Então, a gente vai precisar aprender a lidar com os nossos erros do passado. Existe um perigo da culpa associada à insegurança, que é eu me sinto culpada, então eu fujo. Porque, como eu acabei de falar, a culpa, ela vem dessa quebra da minha expectativa comigo mesma, seja de uma norma moral, então algo certo e errado, e uma norma social, o que a sociedade esperava de mim. Isso é um exemplo assim, muito simples aqui. Eu sou casada, a sociedade espera que eu tenha filhos. Quando eu não posso ter filhos ou quando eu não quero ter filhos, eu me sinto culpada por eu não querer uma coisa que todo mundo acha que eu tenho que querer. Quando, na verdade, algumas coisas são decididas entre família, entre casal. Ter filhos é uma bênção do Senhor para você, mas quando você vem de uma sociedade que te impõe que você tem filho e você não pode ter filhos, você se sente culpado. Então, culpa por uma quebra de uma norma pessoal da sociedade. E aí, quando você associa com a insegurança, você foge do enfrentamento da situação, porque existiu uma quebra, uma falta minha, uma falha minha, e eu sou inseguro, eu acho que eu não posso reparar aquele erro. Então, toda vez que eu errar, eu nunca vou ficar para peitar aquela situação e amadurecer. Não, eu vou sempre estar fugindo do meu problema. Eu vou estar sempre me escondendo e você nunca vai estar amadurecendo. O amadurecimento vem quando eu enfrento um erro que eu cometi. Então, eu fiquei, gente, falhei. Agora eu preciso de ajuda porque eu preciso reparar esse erro aqui. Não, quando você junta a culpa com a insegurança, você vai viver de fuga em fuga. Outra consequência da culpa, gente, ansiedade e depressão. Eu posso ser as duas coisas, né? Eu posso me tornar extremamente ansiosa por causa da culpa que eu carrego, por causa de um erro que eu cometi, ou eu posso me afundar em tristeza e me tornar depressiva por conta da energia da culpa. Eu falei que a ruminância ela é viciosa, então eu vou me prendendo nesses ciclos até adoecer. A culpa, ela te leva a uma baixa autoestima, a uma desconfiança, ela abala a sua autoconfiança e a sua autoimagem. A culpa, gente, o problema da culpa nos relacionamentos. A pessoa, ela se sente culpada o tempo todo. Lembra que eu falei? Você nunca vai conseguir levar os seus relacionamentos a um outro nível, porque toda vez que você se sentir culpado, você nunca vai conseguir expressar o que você sente e pedir perdão e reparar o seu dano, porque lembra que eu acabei de falar? A minha autoestima fica prejudicada na culpa crônica, então eu acredito que eu não sou nem capaz de reparar aquele erro, e o negócio vai definhando, e aí às vezes porque eu acho que eu errei, eu não sei nem como consertar, nem tento consertar, e os meus relacionamentos vão deteriorando. Pessoas que se sentem culpadas, elas invariavelmente vão se sentir inseguras também. É uma comorbidade muitas vezes. O que é uma comorbidade? Duas doenças existindo juntas ao mesmo tempo. Uma meio que ali empurrando a outra, né? E tal. A culpa, por fim. Tem muitas consequências aqui da culpa, mas para enxugar, te mantém afastado do amor de Deus e da graça dele. Pois é, eu quero agora entrar nesses aspectos espirituais da culpa com você, porque a culpa, ela é uma emoção universal. Como eu estava dizendo, todo mundo vai se sentir culpado em algum momento quando cometer alguma falha. Eu vim aqui, gente, qual o propósito desse vídeo? Te liberar desse lugar,
tá? A gente vai matar esse demônio juntos hoje, chamado culpa. Porque a culpa, ela é uma emoção universal que está no coração de todos nós. Todos nós passamos por culpa. Só que a Bíblia, ela vai te oferecer uma perspectiva diferente a respeito de você mesmo, daquilo que você faz, a respeito da sua natureza e a respeito da natureza de Deus. E a Bíblia, ela faz o quê? Ela te apresenta o arrependimento e a busca pelo perdão como um remédio sobre a culpa. E aí, eu preciso voltar um pouquinho na teologia, na história com você, porque você precisa entender onde nasceu a culpa do ponto de vista bíblico. A culpa, ela vai surgir exatamente no princípio de tudo. Quando Adão e Eva, eles comem do fruto proibido, a Bíblia conta que Deus criou o jardim e colocou o homem no jardim para cuidar do jardim. E Deus dá uma ordem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eles fizeram? Foram e comeram, eles transgrediram pela primeira vez uma lei divina. A culpa nasce exatamente nesse lugar, da desobediência a Deus, que resultou nessa consciência pesada e na necessidade de se esconder. Eles viram que eles estavam nus, eles se envergonharam e eles fugiram para se esconder de Deus. Posteriormente, nós vemos o quê? Lá na frente, muitos anos depois, Deus entregando para Moisés a sua lei. A lei que falava sobre quais que eram os mandamentos, as coisas que o povo de Israel poderia ou não poderia fazer. E o que a lei faz? Ela cria um padrão de perfeição que nós e eles lá atrás jamais alcançariam. E o que era a intenção? Mostrar que por nós mesmos nós não conseguiríamos servir a Deus. E a lei vai fazer o quê? Com que a consciência humana reconhecesse a sua própria transgressão, gerando um sentimento de culpa que levasse ao arrependimento. Só que você vai pensar, nossa, mas a lei, ela tinha que trazer a culpa para levar ao arrependimento, não sei o quê. Sim, por quê? Porque a lei mosaica, ela era uma prefiguração do que viria depois. Ela era uma configuração anterior. Ela ia apontar para quem, gente? O amor das nossas vidas, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vem ao mundo com o amor incondicional de Deus o Pai. Ele é essa representação humana do amor incondicional de Deus o Pai. E ele faz o quê? Morre numa cruz e perdoa os nossos pecados e redime as nossas transgressões, tomando sobre ele o que? A nossa culpa. Ou seja, Jesus Cristo, ele oferece uma oportunidade de nos reconciliar ao Senhor e nos libertar de uma vez por todas da culpa. Qual que é o caminho para esse acesso? O arrependimento. Quando eu venho de um lugar de um arrependimento genuíno, não é um arrependimento sem vergonha, que, isso aqui que é, eu vou lá pecar, que eu sei que Deus perdoa, e aí depois eu me arrependo, tá tudo certo. Isso não é arrependimento, cara, isso é falta de vergonha na sua cara. O arrependimento genuíno, ele não prefigura, ou seja, ele não quer dizer que você não vai errar mais. O arrependimento genuíno, ele diz respeito ao reconhecimento do pecado e a um desejo genuíno por mudança. Não quer dizer que você nunca mais vai errar naquilo, mas que dentro do seu coração você de fato gostaria que aquilo nunca mais acontecesse. A graça, que é a resposta a esse arrependimento, que é de fato aquilo que foi conquistado na cruz, foi a graça, ela é liberada pelo Senhor quando existe um arrependimento. Então, olha só, o pecado original de Adão e Eva bota a culpa no mundo, que é esse padrão de pensamento que nos leva a um remorso, a uma tristeza profunda, a um desânimo, uma vergonha.
e tudo mais. A lei mosaica que vem para apontar que, ei, você não é essa alecrim dourada que você pensa que você é. Você não é Adão e Eva, mas por mais que você tenha praticado aqui algum ato de bondade sua, existe muito mal dentro de você, mas você precisa do sangue de Cristo, do sangue do Cordeiro que era derramado, que prefigurava o que Cristo ia fazer na cruz por você, e agora, por meio do arrependimento, você acessa a graça. Agora, por que eu estou te contando tudo isso? Porque eu preciso te lembrar que hoje, por meio do sangue de Cristo, você não tem mais a necessidade, só se você quiser, meu amor, se você não se amar tanto assim, não quiser viver uma vida boa, você não tem uma necessidade de viver aprisionado na culpa. Por quê? A culpa hoje, ela pode ser usada como um motor para a mudança. Como assim, Letícia? Pois é, embora a Bíblia ela te ofereça a esperança e libertação da culpa, lembra que eu falei lá no começo que a culpa ela é um sentimento que surge quando eu reconheço que algo está errado? Ela é esse sensorzinho de, cara, você fez algo que você não deveria ter feito. Isso é legal, porque o Espírito Santo vai se utilizar desse movimento da sua mente para falar assim, cara, você precisa se arrepender nisso daqui. Você não foi legal com aquela pessoa lá. Você precisa reparar o seu dano. Mas eu tenho a graça. Cara, mas a graça que você está acreditando que você tem é uma graça barata. E essa graça aí, ela não é bíblica. Porque a graça verdadeira, ela te habilita a viver em poder e autoridade sobre o pecado. Então, você pode escolher não pecar. Mas quando o pecado acontece e ele é para acontecer assim como um incidente, um acidente, não como algo que foi programado por você, tipo assim, Deus, eu tô indo lá trair a minha mulher, se o Senhor não quiser que eu traia a minha mulher, se eu furo o pneu do meu carro. Cara, então, né, não vai rolar. Não vai rolar. Desculpa, isso daí não vai acontecer, você vai trair sua mulher por falta de vergonha na sua cara, e isso mostra que o seu coração já se corrompeu há muito tempo. Agora, quando existe no seu coração uma predisposição genuína de servir ao Senhor, às vezes você perde a sua atenção e você vacila e você acaba pecando. Sem querer, sem perceber, você cometeu um pecado. Mas quando você é um crente saudável, aí entra o quê? A culpa boa. A culpa boa, ela vai fazer o quê? Em Jó, tem um versículo que eu adoro, que Deus vai falar assim para Jó. Quem deu a intuição para o coração humano? Deus faz o quê? Ele pega ali a sua intuição, a sua consciência, e ele fala assim, cara, você vacilou legal com a tua mulher. Você precisa se arrepender. Então, a culpa, ela pode ser esse motor para uma mudança. Quero falar com você que está aí, que acredita que cometeu um pecado indesculpável. Eu preciso te falar duas coisas. O único pecado indesculpável se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia é muito clara em dizer que contra esse pecado acabou para você e não tem o que faça. E o que era blasfêmia? É zoar com o Espírito Santo? Igual o pessoal tem feito muito meme feio aí na igreja, desses movimentos da igreja, né? Que às vezes até eu peco, gente, tem umas coisas que não tem como, é engraçado, a gente dá risada. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É negar o Espírito Santo. Eu falo assim, o que aconteceu na Bíblia? Jesus expulsa isso daí no nome de Beelzebu, que era nos nomes dos demônios. Quando, na verdade, tudo que Jesus operava era no nome do Espírito Santo, era no poder do Espírito Santo. E aí os caras falavam assim, isso aí é demônios. Então, isso é a blasfêmia. Eles atribuíam a demônios... Gente, tô arrepiada. Eles atribuíam a demônios uma operação divina. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, esse pecado não tem perdão. Se você acha que você blasfemou contra o Espírito Santo, mas você não fez isso, amém. Estou te liberando da sua culpa. E a segunda coisa é, não existe pecado que o Senhor não possa perdoar, onde existir um coração genuinamente arrependido. Agora, quer dizer que você,
tá tudo certo agora, liberou geral. Eu jamais defenderia isso, já falei isso aqui. Por quê? Porque a partir de agora, o que acontece? Primeiro passo, quando você erra, é reconheceu, confesse o seu pecado a Deus. Não adianta você só aqui dentro saber que você fez cagada e achar que só porque Deus sabe o que você pensa, tá tudo resolvido. Deus espera uma boa e grande dose de confissão. Deus quer que você reconheça, que você coloque para fora o que você fez. É porque ele não sabe? Não, já falei, ele sabe. Mas é porque o reconhecer e falar tem o poder de invocar a cura sobre aquilo e a libertação sobre aquilo. Enquanto você aprisiona um pecado dentro de você, o Senhor não pode acessar aquele conteúdo. Deus tem o poder de fazer tudo que ele quiser. Inclusive de estalar o dedo e sumir com nós tudo e fazer outra terra. Mas ele, na sua infinita sabedoria, agiu dessa forma. Então, quando eu confesso de forma sincera os meus pecados a Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo uma porta de acesso para o Senhor até aquele erro que eu cometi, para que ele possa ser redimido na cruz. Eu preciso confessar pecados, tá bom, gente? Esse negócio de que assim, você tem a graça, o escambau. Nós temos a graça, mas a graça que nós temos recebido, ela nos habilita a viver em santidade. E pecou, sinto muito, agora você confessa. Tá certo? Tem esse negócio, mas Deus sabe do meu coração. Deus sabe, tá bom, mas ele também espera. Tem o que Deus sabe, tem o que Deus espera. E ele espera que você confesse. Agora, confessei, busca o perdão das pessoas. Não é porque Deus sabe e ele te perdoa que tá tudo certo e você não tem que reparar o mal que você causou, né, meu amor? O nome disso se chama responsabilidade. Deus é um Deus responsável com tudo que ele faz. E se ele quer que nós sejamos parecidos com ele, automaticamente ele quer que você se responsabilize pelas suas atitudes. Então, eu sei no meu coração que Deus perdoou. Tá, e você defraudou o seu irmão. O que você vai fazer? Deus perdoou você, tá certo. Mas e agora? Onde que tá o segundo passo? De você ir lá. A Bíblia diz que quando você estiver indo entregar a sua oferta no altar e você souber que tem uma pessoa que tem algo contra você, tô indo lá, levar meu tablet no altar, Jesus, tá aqui a minha oferta. A Josiane tem algo contra mim. Ó, pensei no nome aqui. Peraí, eu ponho isso aqui do lado. Josiane, você me perdoa. Eu te fiz mal. Como que eu posso fazer para reparar o dano? Aí ela vai me falar, eu me resolvi com ela agora, pera, Deus, toma minha oferta. Eu não posso ofertar enquanto alguém tiver algo contra mim. Então, vacilou legal, a culpa envolve quebras. Quebras sociais, quebra com outras pessoas, quebras comigo. Onde estiver essa quebra, repare o mal que você causou. Às vezes, gente, o mal que você causou é consigo mesmo. Às vezes você se colocou em situações em que você não deveria ter se colocado. Você causou agressões contra si. Você precisa reparar o dano que você causou sobre si mesmo. Às vezes esse dano vai ter que te levar a uma terapia, a um aconselhamento, para que você possa se refazer do mal que você causou para você mesmo. Nós somos muito bons em causar dano nos outros, mas, gente, quando o assunto é nós mesmos, a gente nos leva, às vezes, até a morte. Porque a gente não percebe o quanto nós estamos nos agredindo e quando a gente vê, a gente entrou num buraco, assim, que pra sair sozinho, não rola mais. Machucou assim, repare consigo o seu erro. E o Espírito Santo vai te mostrar o caminho para você reparar esse dano que você causou a si mesmo. Outra forma de você vencer a culpa que você carrega, cultive a gratidão.
Você precisa focar nas bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida, apesar daquilo que você fez. O Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades. Deus não nos dá o que nós merecemos. Gente, se Deus desse o que nós merecemos de verdade, era inferno assim, ó, pra tu, pra mim. Agora, Deus, ele é fiel e ele é um Deus amoroso e ele nos abençoa além daquilo que nós merecemos. Agora, se Deus, ele tem essa capacidade de nos perdoar e nos abençoar, por que eu não vou estender sobre mim aquilo que o Senhor estende e oferece para mim? Então, eu preciso focar nas bênçãos que eu recebi do Senhor para que eu possa começar, então, a eliminar o sentimento de culpa da minha vida. Nós somos objetos do amor de Deus. Nós não somos ponto fraco de Deus. Vou falar isso aqui 300 vezes. Deus não tem ponto fraco, tá? A gente não tá ali para tapar buraco na existência de Deus, mas Deus nos ama de tal forma que ele mandou Jesus Cristo para morrer por nós. Então isso precisa valer alguma coisa na minha vida. Então se Deus me perdoa, quem sou eu para achar que eu sou melhor que Deus e eu não me perdoar também? Eu não sou perfeito. Existe esse delírio de perfeição de que eu acho que eu não vou errar nunca. E aí, quando eu erro, né, dá aqui meu chicote, ó, está na minha cara. Que é isso? Que é isso? Nós erramos. E como nós perdoamos as outras pessoas, nós precisamos nos liberar para viver e sermos perdoados também. Uma forma mais prática agora de você se libertar da culpa é servindo. Você encontrando o seu propósito de vida através de servir outras pessoas. Não é fazer para ser perdoado, mas estimular o amor e a comunhão entre os irmãos. Não é fazer para merecer. Eu não tenho como fazer nada para merecer a graça de Deus, mas no ato de serviço eu vou percebendo, eu estou conectado com as pessoas que enfrentam as mesmas coisas do que eu. E outra, eu vou encontrando um propósito para os meus erros, porque a culpa é quando existe uma quebra, certo? Uma falha, uma falta da minha parte, e às vezes isso vai acontecer para que eu aprenda e cresça. Então, quando eu vou servir as pessoas, eu vou encontrando o meu propósito de vida e eu vou saindo daquele buraco chamado culpa. E por último, você precisa convidar o Espírito Santo para renovar a sua mente. Agora, é assim, Espírito Santo, eis-me aqui, renove a minha mente. Pronto. Não. Oração, jejum, palavra, ler a palavra, se alimentar da palavra, são coisas que vão trazer uma renovação da sua mente. Porque quando você vai ler na Bíblia, você vai encontrando as verdades sobre como Deus pensa sobre você, como Deus enxerga você e como Deus perdoou você de todos os seus erros. E você começa a ver que não existe de fato nada que te prenda a esse lugar de culpa. Eu falei no vídeo da semana passada sobre mágoa, que perdão é sobre graça, que eu disse assim, ninguém dá daquilo que não tem, mas quando nós servimos a Cristo, nós recebemos graça, portanto, nós temos graça para dar graça. Nós precisamos estender graça na vida das outras pessoas, mas nós precisamos olhar para nós mesmos com um olhar de graça. Eu me lembro de uma determinada vez que eu estava numa psicoterapia, eu não lembro qual que era o assunto, e a minha psicóloga falou assim para mim, você é muito cruel consigo mesma. Você tem uma expectativa a respeito de si que você nunca vai atingir. E você precisa começar a repensar com a forma que você olha para você mesmo, porque todo mundo faz aquilo que encontra sentido para fazer e que consegue fazer naquele momento. E sabe o que eu quero te falar? Gente, e se não existe?
E se é uma mentira demoníaca que é plantada na nossa mente para nos prender a esse lugar de ruminância? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse agido daquela forma? E se eu não tivesse ido? E se eu tivesse falado? E se eu tivesse deixado de falar? E se eu tivesse agido assim ou assado? E se não existe? E se é uma conjectura, é uma hipótese irreal, ilusória, mentirosa, porque o que aconteceu é o que de fato aconteceu. E o que aconteceria, sabe o que é? O que aconteceu. Não aconteceria outra coisa diferente. E eu vou te falar isso, sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, nós fazemos aquilo que nós encontramos sentido para fazer. E os nossos sentidos partem de um lugar da nossa existência, da nossa experiência de vida. Então, eu faço o que eu faço por conta da vida que eu vivi e da história que eu tive ao longo dos anos. Agora, se eu fizesse, se fosse possível fazer de outra forma, então, amor, não seria você, seria outra pessoa. Cada um age conforme aquilo que consegue, que dá conta e que pode fazer, que foi lhe permitido fazer. Eu não nasci nos Estados Unidos, galera. Então, assim, eu não posso ser americana. Então, né? E se eu nascesse americana? Bom, e se eu nascesse americana, então eu não seria a Letícia, eu não seria a filha da Maria Luísa com o Anderson. Eu seria outra pessoa, porque naquilo que me coube de existência, me coube ser brasileira. Se eu fosse qualquer coisa diferente disso, eu não teria a Larissa, a Paola, a Paloma, o Natan, a Ana Júlia como meus irmãos. Seriam outras pessoas na minha vida. E se é uma grande mentira, uma grande ilusão diabólica dos infernos que te prende nessa ruminância de pensamento e te impede de avançar. Por quê? Porque Deus sabe que nós vamos errar, mas nós temos a ilusão de que nós seremos perfeitos. Aí quando o erro vem e taca na nossa cara, a gente fica assim, né? Oh, céus, por que eu fiz isso? E se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse feito assado? Aí Deus, sabe o que Deus quer que você faça? Meu amor, vamos pra frente, eu tô na frente, eu não tô lá atrás, eu não tô nas hipóteses que não aconteceram, eu estou naquilo que aconteceu e eu posso e eu quero redimir você do seu erro, mas você fica ali, ó, alimentando a culpa. Toma aqui, ó, culpa, um em si pra você, toma aqui uma ruminância pra você, vai ficando igual vaca aí, mastigando e ruminando, e quando você vê, você passou anos a fio e você não viveu o propósito de Deus pra sua vida. Culpa, ela te leva a esse lugar de nunca avançar. Como se existisse uma hipótese que pudesse existir, mas não poderia, porque se pudesse existir, teria acontecido. E eu amo o Senhor, é que a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro que foi imaculado antes da fundação dos tempos. Me arrepia, gente, eu sinto a presença de Deus. Sabe o que significa? Que Deus saberia que haveria pecado. Deus sabia que o homem ia cair, mas sabendo que o homem ia cair, ele deixou de construir o homem? Não, ele preparou Jesus Cristo para ser morto antes que existisse pecado. Deus já tinha pensado numa solução. E aí, olha só, aquela culpa que surge do pecado original, o Senhor já pensou em uma remissão para ela, o Senhor já pensou em uma forma de tratar aquela culpa e aquele erro que você cometeu, você que cometeu um pecado de adultério, você que caiu no pecado, você que caiu nas drogas, você que teve aí uma crise, eu não sei no qual foi o pecado que você caiu, eu não sei qual foi o erro que você cometeu, mas antes que você pecasse, você não pegou Deus de surpresa, Deus já tinha um cordeiro preparado para morrer no seu lugar. E você faz o quê? E se eu não tivesse pecado, amor, você pecou. E agora o que você faz? Vai ficar afundado em culpa? Deus não tá lá nessa culpa. Deus não tá, por quê? Porque quando ele olha para você, ele vê o sangue do filho dele na sua frente. Ele vê o selo da promessa, o Espírito Santo que te carimba com um selo, e ele vê isso, e ele não vê a sua culpa. Quer dizer que você vai deixar de colher essas consequências? Não. Eu sempre falo isso aqui e vou repetir. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Você planta, você colhe. Plantou pecado, vai colher consequências de pecado. Mas quer dizer que é para condenação? Não quer dizer. Quer dizer que você não repara o seu erro com a sua mulher? Com a sua família? Não, você vai reparar. Com todos que vocês prejudicaram, que você prejudicou, e inclusive consigo mesmo. Agora, eu quero que você abra sua Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas as cartas são cartas, né? Efésios, Colossenses, são cartas. E cartas
são corridas. Eu amo escrever cartas, gente. Eu escrevo cartas até hoje, assim, quando eu tô inspirada, dou cartinha para as pessoas. E as cartas, elas são separadas em capítulos, em versículos, só para a gente achar onde que tá ali a informação. Mas o certo é você sentar para ler uma carta numa tacada só, porque aquilo ali é uma carta. Então a gente vai pegar finzinho de Romanos 5 e comecinho de Romanos 6. Se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que nós já estamos reconciliados, certamente seremos salvos pela sua vida. Versículo 6, 1 e 2. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Deus nos dá a graça para quê? Para nos reconciliar com o Filho dele. O erro nos leva a um lugar de culpa. A culpa pode nos conduzir a um arrependimento. Agora, eu vou seguir por aí pecando e repecando, né? E vivendo? Não, porque agora tenho graça. Então tá liberado. De jeito nenhum. Agora, também quer dizer que você nunca mais vai errar? Também não. Também não. Quer dizer que onde existir um coração que errou e que se encontra genuinamente arrependido, vai existir um Deus genuinamente perdoador para te encontrar. Você não vai querer viver no erro, é isso que eu quero dizer. E você não deve viver no erro. Mas quando você errar, tenha um coração verdadeiramente arrependido e você terá um Deus verdadeiramente perdoador. Isaías 43, 25 diz assim: sou eu mesmo que apago as tuas transgressões por amor de mim mesmo e dos teus pecados. Eu não me lembrarei. Eu acho que tá na hora de você tomar a luva de boxe da mão do diabo e queimar ela, porque você pode. Quando ele vem trazendo à tona aquelas coisas que você cometeu de errado e tentando afundar você nessa culpa crônica. Eu te mostrei o que é a culpa do ponto de vista da psicologia, como ela pode ser um motor para uma mudança e te levar a um arrependimento e receber a graça que foi derramada. Eu te mostrei onde a culpa surgiu do ponto de vista bíblico e como o Senhor já tinha uma solução preparada desde antes da fundação dos tempos. Te mostrei o que vai acontecer com você se você continuar escolhendo viver nessa culpa. Agora, a única pessoa que pode fazer alguma coisa com relação a tudo isso é você mesmo. Você escolhe se você continua charfundado nessa culpa ou se você se levanta dela e toma posse do que já foi liberado. Lá no começo eu falei assim: conhecimento é poder, poder é governo e governo é domínio. Eu acabei de entregar na sua mão a chave para você dominar a sua culpa e eu espero que você utilize. Quero saber se esse vídeo fez sentido para você. Se você é essa pessoa com quem o Senhor falou hoje, quero dizer que o propósito desse vídeo não é te fazer se sentir culpado, mas te fazer se sentir liberado para viver na liberdade do Espírito Santo. E te levar a um lugar de arrependimento, que te levará a um lugar de graça e de amor do Pai. Deus está doidinho para te abraçar depois desse vídeo. Falou com você? Eu vou te dar um conselho. Ajoelha aí onde você está. Confessa o seu pecado. Ai, me conta aqui que eu mudo o meu nome se o Senhor não aparecer para te abraçar.
Ele ama fazer isso, ele tá doidinho para te abraçar. Ele vai perdoar a sua transgressão. E como eu acabei de ler, ele não vai mais se lembrar dela. E ele espera que você também não lembre. Na quinta-feira, eu vou voltar aqui para te contar uma experiência minha. E a gente vai bater um papo legal sobre a acusação. Porque a culpa, ela te leva à acusação. E eu quero conversar com você sobre como que você vence a acusação, mas eu vou vir aqui num bate-papo. Nós vamos conversar sobre a acusação. Gostou do vídeo? Fez sentido para você? Curte, por favor, que me ajuda a distribuir para mais pessoas que estão se sentindo culpadas. Meu Deus, é tanta gente que nem imagino. Compartilha com quem você sabe que está precisando de libertação e comenta aqui: Letícia, não gostei de nada do que você falou. Aí eu vou falar assim: tá bom, defenda a sua hipótese, a sua teoria. E aí a gente vai conversar. Letícia, amei. Letícia, ora. Gente, eu oro pelos outros nos comentários, tá? Eu posso orar por você também. É isso. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Show culpa. E até o vídeo de quinta-feira. Um beijo.